Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Vamos ler aqui do versículo 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um grande vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha acudir o Seu povo. São tantas as agonias pelas quais temos passado, são tantas travessias dolorosas, são tantas tempestades que temos enfrentado, e hoje, de uma maneira muito especial, nós queremos clamar a Ti, que o Senhor ordene aos ventos e ao mar que se aquietem, se acalmem, para que o Teu nome em todas as coisas seja em tudo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós queríamos, de uma maneira muito especial, chamar a atenção de todos que ouvem essa palavra para o nível de espiritualidade que Jesus está requerendo de cada um de nós. O Senhor tem nos chamado a muitas travessias. Cada uma dessas travessias tem sido travessias dolorosas, difíceis, mas em todas elas tem um propósito da parte de Deus. E antes de qualquer coisa, gostaria de chamar a atenção para o fato de que imediatamente antes deste episódio, mais precisamente nos versículos 33 e 34 deste mesmo capítulo, o evangelista Marcos dá uma explicação do porquê que Jesus falava por parábolas às multidões, muito embora falasse mais explicitamente aos seus discípulos em particular. Logo em seguida acontece a convocação de Jesus aos seus discípulos para passarem para outra margem do lago de Quinerete ou Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia. Aquele lago fica 200 metros abaixo do nível do mar, dizem os estudiosos do mar Mediterrâneo, e é assolado por muitas tempestades de vento que vêm dos montes em seu redor, principalmente do Monte Hermon. Aquela convocação de Jesus, mesmo tendo sido literal, trazia consigo um sentido parabólico para aqueles discípulos. Este outro sentido só poderia ser compreendido pelos ouvidos treinados de suas ovelhas. Jesus estava falando de uma travessia para um nível de espiritualidade que requeria fé, graça, resistência e resiliência. Se isso foi válido para os dias de Jesus andando com seus discípulos visivelmente aqui na terra, o que dizer dos nossos dias? O que dizer das travessias dolorosíssimas pelas quais temos passado? E que o Senhor nos fortaleça nele e na força do seu poder para que possamos completar
essas travessias tão difíceis e tão dolorosas. Tenho a impressão de ainda ouvir o Senhor Jesus fazendo a mesma convocação feita aos discípulos dos dias de sua carne sobre a terra: passemos para outra margem. E dessa vez não de uma forma parabólica, mas explicitamente convocando as suas ovelhas para atravessarem o lago da superficialidade, da barganha, do sacrifício barato, do voto de tolo, do mercadejamento da fé, do toma lá da cá espiritual que tem marcado a religiosidade dos nossos dias. O Senhor nos convoca a todos que nele cremos a passarmos para aquela margem cujo solo é a rocha inabalável, que é Ele próprio, capaz de suportar todo tipo de tempestade em um nível de espiritualidade praticamente desconhecida para aqueles dias ou por aqueles que lotam as igrejas mercado de nossos dias. Sério demais. O que realmente o homem precisa não é encher os bolsos de dinheiro ou fazer parte da lista dos 10 mais. O que na verdade ele precisa, todos precisamos, é preencher o vazio do coração. Esse homem precisa resolver o problema que afeta sua interioridade, a falta de paz que excede todo o entendimento e aquela alegria completa e indizível que só é possível na presença do Senhor. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que o nosso andar seja um andar lado a lado com o Senhor, de mãos dadas com Ele, porque do contrário, nós não sairemos do lugar, permaneceremos nas nossas inquietudes e angústias profundas. Há 3 coisas no texto que chamam a nossa atenção de modo especial. Primeira, a convocação de Jesus aos seus discípulos, dos versículos 35 e 36, ele chama: passemos para outra margem. Aquela era, na verdade, uma convocação para que seus discípulos participassem de uma parábola viva, onde eles próprios seriam os protagonistas. Eles viveriam naquele barco, figura representativa da igreja, o que experimentariam em suas vidas. O Senhor os convoca para um nível de espiritualidade que vai além da superficialidade e requer, além de fé, graça e resistência para enfrentar o que pode surgir em nosso caminho. Estamos vivendo um tempo que é imperioso termos a compreensão dessa santa convocação do Senhor, tanto aos discípulos dos dias passados, quanto em nosso tempo. Essa convocação ecoa em nossos dias. Do contrário, se nós não atentarmos para ela, abandonaremos a fé que um dia abraçamos, como muitos já têm feito. A segunda coisa que chama a nossa atenção é: mesmo Jesus estando com eles no barco, não os livrou de passar por tempestades. Como cristãos professos, somos chamados a enxergar a vida com os olhos de quem realmente foi transformado pelo poder de Deus. Isso nos faz andar no caminho, na luz, na verdade, livres de pesos e culpas ou máscaras, mas não nos isenta de passar por tempestades. A proximidade e intimidade com o Senhor não torna a nossa vida mais fácil do ponto de vista circunstancial, como muitos querem fazer crer. No entanto, nos torna mais maduros, mais capazes de enfrentar a vida com lucidez e equilíbrio. Ajuda-nos a escolher as coisas mais excelentes, não nos contentando com superficialidades. O Senhor nos chama à profundidade do crer nele. E isso eu repito, não faz que as coisas sejam mais fáceis. Faz com que sejamos fortalecidos nele
e na força viva do seu poder. O aparente sono de Jesus naquele barco não significa inação, descaso ou apatia. Esse sono faz parte de sua didática. O que ele deseja é que confiemos em sua suficiente graça, numa atitude de fé e perseverança constantes. Em terceiro lugar, o que chama nossa atenção: tudo, absolutamente tudo, está no controle soberano do Senhor. Descobrimos aqui que nada do que venha a nos acontecer está fora da sua área de controle e cuidado amoroso. Ele não nos promete livrar de passar por vales sombrios, de entrar em fornalhas ardentes, de atravessar desertos abrasadores, de enfrentar gigantes, mas garante a sua presença em todo o tempo. Por isso aqueles discípulos foram severamente repreendidos por ele por causa da sua falta de fé e timidez diante da tempestade. Cada dia mais me convenço que Deus tem um caminho na tormenta e o usará sempre que for necessário nos mostrar que Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Como Ele mesmo fala no Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A mais importante lição das tormentas é que não devo basear meu relacionamento com o Senhor naquilo que Ele pode fazer por mim nessas horas, mas no que posso fazer nessas horas, tendo Ele comigo e usando a autoridade que Ele me concedeu. E eu repito, os dias não têm sido fáceis para nenhum de nós. São dificuldades, ausências, pesares, agonias profundas de alma, mas o Senhor conosco faz toda a diferença. O Senhor requereu ousadia e fé daqueles discípulos medrosos e reclamões do passado. Outra lição é que muitas vezes a tempestade está instalada em nosso coração, não na circunstância em si. Isso porque esquecemos quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Talvez esse tipo de tempestade seja pior do que as exteriores, porque demonstra falta de fé daqueles que, andando com Ele, não aprenderam nada. Nós somos frágeis, somos pequenos e não estamos aqui para falar de super cristãos, porque não existe super cristãos. Existe sim homens e mulheres frágeis, debaixo da autoridade do grande e todo-poderoso Deus. Confiemos. O que o Espírito Santo deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje? Em primeiro lugar, Jesus nos convoca hoje a passar a uma outra margem com Ele. Ele não deseja para nós um nível de espiritualidade, aliás, Ele deseja para nós um nível de espiritualidade que vai muito além da superficialidade religiosa, do toma lá da cá, das igrejas mercado dos nossos dias. Ele deseja que alcancemos uma espiritualidade de alicerce profundo, cavado na rocha eterna que é Ele próprio. Mesmo estando conosco no barco, e Ele certamente está, não estamos livres de enfrentar tempestades em nossa jornada por esta vida. Em segundo lugar, aprendemos que o aparente sono do Senhor não significa apatia, descaso ou inação, mas faz parte de sua didática prática. É um recurso, uma oportunidade de manifestarmos ousadia, fé e resistência confiantes na sua suficiente graça. E por último, aprendemos que jamais devemos esquecer que o Senhor é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Portanto, Ele está no controle soberano
de absolutamente tudo e nos concedeu graça e autoridade. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Mesmo que não exteriorizemos os nossos medos, as nossas inquietudes, o Senhor é aquele que faz essa leitura da profundidade do nosso ser. E nós clamamos hoje de uma maneira muito especial que o Senhor venha nos abraçar. Está tão difícil, Jesus, para todos nós. Que o Senhor venha falar aos nossos corações de um modo vivo e experiencial. E que tudo seja para louvor e honra da sua glória, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.